Olá, meus queridos amigos e amigas desse canal maravilhoso, como é que vocês estão? Eu tô aqui com o Davi. Oi! Mais uma vez, meu primo querido. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Mais uma vez, pessoal. Hoje eu quero falar acerca de uma mensagem que eu tenho pregado por aí, né? E são alguns temas que nós já falamos aqui no canal, separadamente, mas dessa vez eu resolvi unir todos eles. Eu aconselho que antes de ver esse vídeo, você assista o Você Ama Deus, que o Davi gravou, que tá muito bom e é um material ótimo pra gente começar o assunto desse vídeo. Chapeuzinho de diretor dele. Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero fazer um paralelo, fazer uma junção, uma relação entre crer, obedecer e amar. Eu acredito que são três pilares muito importantes e ao mesmo tempo totalmente únicos na vida de um cristão. Esse versículo eu já citei aqui várias vezes, mas é incrível o quanto a palavra de Deus se renova nos nossos corações e o tanto que eu estou conseguindo aprender com esse versículo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, nós conseguimos ver que um fundamento para estabilidade, para constância é descrito na palavra. Então, Tiago diz, quando pedirem, peçam com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então aqui nós temos como base que a fé, assim como dizem Hebreus, sim, a fé é impossível agradar ao Senhor, mas aqui ele está querendo dizer que aquele que não tem fé é instável, levado e agitado como a onda do mar. Então se você não tem fé, você vai ser instável em tudo que você fizer. Não tem como construir um fundamento, não tem como construir algo sólido com o Senhor e em outras coisas da sua vida também. Eu ouvi uma pessoa falando uma vez, e eu acreditei muito nisso, que a nossa geração Z, é a geração com mais informação e com menos convicção nas coisas que tem informação. Então vamos supor, uma situação totalmente hipotética aqui. Tem um político, tem dois candidatos políticos e essa determinada pessoa sabe muitas coisas desses dois candidatos, mas ele não apoia nenhum, não tem convicção em apoiar nenhum lado. Agora vamos supor, o seu Jorge de 50 anos não conhece tão bem os detalhes dos segmentos políticos desses candidatos, mas ele acredita com todas as forças que tal candidato é o melhor. Convicção foi uma coisa que se perdeu um pouco, e convicção totalmente atrelada à fé. Porque se eu acredito, eu vou me entregar a isso. Se eu acredito, eu vou direto nisso, eu vou me decidir e é isso que eu vou seguir, e é isso que eu vou traçar. E se está escrito na palavra, eu vou aplicar. E eu creio que a recompensa do Senhor, de acordo com o que está na palavra, vai vir. Isso é convicção, isso é fé aplicada. E aqui diz, o fundamento claro para essa estabilidade, para essa constância, essa consistência é a fé. Sem isso, a pessoa terá a mente dividida, ou seja, ela não vai saber se ela se entrega ou não, entende? Uma pessoa com a mente dividida é uma pessoa que, tipo, eu acredito que Deus existe. Mas eu não ponho minha mão no fogo por isso. Exatamente. Então vamos supor uma situação que chegou um camarada na escola com o braço quebrado, isso é meio estranho até pra mim, e você não quer arriscar a sua popularidade, sua reputação em falar, cara, deixa eu orar por você porque eu creio que seu braço vai ser curado. Entendo? Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus por não acreditar que vai acontecer. E você pensa, nossa, por que Deus iria curar o braço de um menino que quebrou? O braço vai voltar com o tempo, né? Um ferimento comprometedor que compromete a vida dele. Mas por que Deus não faria isso? Entende? Falta crer. Nós temos que pedir o sentimento, a fé que os discípulos tinham, que eles já falaram, Senhor, nós já sabemos que recebemos o poder, agora nos dá ousadia para fazer. Isso que nós temos que buscar. E como diz em Marcos 16, Jesus ele nos comissiona a ir pregar o evangelho, orar por enfermos, expulsar demônios. E como que você ora por enfermos se você não acredita que o enfermo vai ser curado quando você orar? Como você vai executar e obedecer essa ordenança de Jesus se você não acredita? Se você não tem convicção de que aquilo é real? É papo de um cara, um evangelista conhecido, Nick Moretti o nome, insano o cara. Ele chega numa mesa num bar, ele vai na mesa que tem o pessoal mais jovem e mais chapado e fala assim, eu vou propor um desafio para vocês aqui. Se eu orar para vocês ficarem sóbrios e todos vocês ficarem sóbrios, vocês vão ouvir eu falar de Jesus um pouquinho.
Agora, se eu orar e não acontecer nada, eu pago a próxima rodada inteira para vocês. E, segundo esses relatos, isso nunca falhou. E ele faz isso quase toda vez que ele sai para evangelizar. Então, falta-nos crer que esse poder existe, que ele atua, que ele continua fazendo. Deus não mudou. O mesmo que atuou na Bíblia para fazer todos aqueles milagres é o mesmo de hoje. E sabendo disso, né, que é o mesmo Deus que está dentro de você atuando, você tem que ter fé, você não tem que se firmar em você mesmo, mas sim ter fé em Deus, se firmar em Deus. Exatamente, o dom não é seu. Não é porque alguém chegou e falou, agora você é isso aqui, você não recebe poder para ficar armazenado. Entende? Sobre nós caiu um espírito de poder e nós temos que agir, porque, vamos supor, de que adianta um super-herói se não tem ninguém para salvar? Se não tem uma situação de conflito, de perigo, em que ele possa interferir e desempenhar o papel dele ali? De que adianta ter problemas? Não, de que adianta você ter esse dom, esse espírito, sendo que você não vai ter as pessoas que têm problemas? Sendo que você não toma essa iniciativa para orar pelos enfermos, para orar para as pessoas sentirem a paz do Espírito Santo, se você não evangeliza. Então é necessário, para nós desempenharmos o nosso papel como filhos obedientes para Deus, temos fé. E qual é a relação dessa fé com essa obediência? No vídeo que eu pedi para vocês assistirem, Você Ama Deus, o Davi cita um momento muito importante em que Jesus mostra que ele expõe a submissão dele a Deus. Que apesar dele ser Deus, ele tinha submissão ao seu Pai. E ele diz, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Ou seja, vocês vão mostrar que me amam. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. O que ele quis dizer aqui? Jesus ele basicamente parafraseou, ou deixou em linhas, sim, o que está descrito em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira. Essa passagem é muito usada no âmbito conjugal, né, casamentos, e por que não usar, né, mas é legal dar uma atenção para ela nesse caso também. Aqui nós conseguimos ver que o amor é um conjunto de ações. Não é um sentimento, não é algo que você sente. Não é essa coisa hollywoodiana que faz as pessoas ter um brilho de repente, começar a ouvir música clichê em todo canto e começar a sorrir que não tapado. Isso é paixão, isso passa. Amor é um conglomerado de ação ou uma ação específica, por exemplo, uma bondade, uma paciência. Exatamente. É um conjunto dessas coisas. Ou a demonstração constante de ações que eu faço e por isso eu amo. Entende? Então Jesus, o que ele cita em João 15 é, se vocês me obedecerem, ou seja, desempenharem essa ação de guardar os meus mandamentos, vocês vão mostrar que me amam. Sem obediência é impossível amar a Deus. Porque não importa o quanto você rasga o seu coração no presença de Deus no culto. Se você não obedece, você não ama. Você gostou, você deu like em Jesus, falou, oh yes, Jesus movement, oh glory. Então, é uma ilusão de amor, na verdade. É uma ilusão, você forjou isso. Porque, como você falou, o amor hollywoodiano... É, hollywoodiano. Você tá acreditando que tá amando, mas não é esse o amor bíblico. O amor bíblico é demonstrado em ações. Jesus mostrou que ele amava o Pai, que ele amava a humanidade se entregando para morrer. Porque Deus falou, você vai ter que morrer por eles. Eles são pecadores. Você vai aparecer para eles, vai mostrar para eles como caminhar. Vai ser o exemplo e você vai morrer. Vai sofrer muito. E Jesus, ele sentiu medo. Ele sentiu medo, mas o amor dele era tão grande que ele se entregou. Ele se submeteu a uma obediência incrível. E nós temos que nos espelhar em Jesus para obedecer. Aqui que eu quero desenvolver mais sobre esse amor. Porque você não vai conseguir amar se você não tiver fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir obedecer. Isso em tudo. Não é só na parte de operar, de orar para uma pessoa ser curada. É em tudo. Se você não crer que você recebeu dons, o fruto do Espírito Santo, a paciência, a alegria, se você não acredita nessas coisas, você está vivendo errado. Entende? Existe poder nas suas mãos, na sua vida, dentro de você, a partir do momento que você aceitou Jesus. E se você não acredita que você recebeu isso, não tem como você obedecer. Não tem como você agradar a Deus. E se você não obedece, você não ama. Não tem como. É impossível. O amor não é uma coisa falada, é uma coisa feita. Eita, bexiga. E não é uma coisa sentida também, né? Entende? Eu posso sentir, eu posso me emocionar, eu posso me derramar, mas eu mostro que eu amo fazendo, obedecendo a Deus. Isso é a mesma coisa para casais, né? Eu mostro que eu amo minha esposa quando eu ajudo ela, quando eu sou paciente com ela,
quando eu mostro para ela como acertar comigo, quando eu ajudo, sou o companheiro dela dentro de casa. Exemplos. Então, eu demonstro, não fica só aqui dentro, ou só falado. Fica demonstrado em ações. Uma coisa legal, né, que em 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, não necessariamente a gente pode levar, igual o Gabriel falou antes, não necessariamente é o relacionamento conjugal, o relacionamento de namorado-namorada. É o relacionamento com as outras pessoas também. Como Sim. eu demonstro amar as pessoas à minha volta. Como eu amo o próximo com a mim mesmo. Tá aí em 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Sendo bondoso, paciente, não buscando seus interesses próprios. Exatamente. Não sendo egoísta e tudo mais. Isso você mostra sempre para qualquer coisa. Servindo na igreja, não pensar em você mesmo em primeiro lugar. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou dele mesmo. Entende? Pense, reflita nesse amor. O amor que não coloca em primeiro lugar os seus próprios interesses ou sua autoimagem, mas que coloca primeiro a pessoa que ama, a pessoa amada, o ser amado. Jesus ele não estava pensando nele mesmo naquela cruz. Ele não estava pensando nele mesmo no Getsemane. A aflição de Jesus foi tanta que ele falou para os discípulos: ora por mim, ora comigo, por favor me ajuda. Eu tô sofrendo, eu não tô bem. Foi basicamente isso. Analisando aquele momento de dor de Jesus, era assim que ele estava. Sou até sangue, né? Ele estava aflito, mas mesmo assim o amor dele era tão grande. Ele tinha uma fé tão grande no Pai, nas coisas que Deus tinha feito, nas coisas que Deus ia fazer, porque ele era homem também. E que tinha realizado no meio dele, que ele pensava: isso aqui é maior do que eu mesmo. Eu não posso me colocar em primeiro lugar. E mesmo sendo homem, às vezes tendo um sentimento, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele não pensou na vontade dele. Até no Pai Nosso ele fala: seja feita a tua vontade. Crer, obedecer e amar. Espero que essa mensagem tenha falado com você assim como falou comigo. Fundamente sua fé em Deus. Conheça esse Deus para você saber no que crer, no que acreditar. Obedeça esse Deus. Obedeça esse Deus e aí você vai ter um amor consistente, um amor sólido e um amor verdadeiro. Fique com Deus. Falou. Falou. Falou.